Olá, meu nome é Lígia. Estou aqui para apresentar para vocês o meu portfólio A2 2021 do curso de Letras da Uninter. O portfólio é sobre empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social. E eu vou falar sobre a cultura surda e Libras. A trajetória histórica da língua de sinais no mundo. As pessoas surdas, ao longo da história, foram excluídas, segregadas e consideradas incompletas e incapazes de aprender ou participar como sujeitos de direitos nos mais diversos ambientes sociais, além de serem consideradas humanamente inferiores. Um fato marcante da discriminação das pessoas surdas ocorreu no Congresso de Milão no ano de 1880 e que teve impacto negativo sobre as línguas de sinais no mundo. Nesse congresso, os presentes decidiram pela proibição da língua de sinais como método de educação de surdos. Assim, a língua falada oralmente foi imposta às pessoas surdas e decretou-se que o oralismo deveria constituir a única forma de ensino. Diante disso, as línguas de sinais por mais de 100 anos foram proibidas e banidas dos espaços escolares. Um dos nomes mais significativos para a cultura surda foi do abade francês Charles Michel de Lespée, que em 1760 fundou a primeira escola para surdos, que ficou conhecida como Instituto de Surdos de Paris. A trajetória histórica da linguagem brasileira de sinais, Libras. No Brasil, a educação dos surdos e o surgimento da Libras, a língua brasileira de sinais, tem ligação com Dom Pedro II, que em 1856 convidou para o Brasil o conde francês Ernest Huet, para que iniciasse a educação de surdos no Brasil. Ernest Huet era surdo desde os 12 anos de idade e adepto do método de Charles Michel de Lespée. Sua atuação no Brasil iniciou-se quando foi fundado, em 1857, o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, instituição que atualmente é conhecida como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. O E, portanto, foi o pioneiro da educação de surdos no Brasil. O trabalho de UE permitiu que uma língua de sinais fosse desenvolvida em nosso país, e a atual Libra surgiu mediante a junção de sinais da língua francesa com sinais utilizados pelo abade Lespée. Depois da virada do século XXI, a comunidade surda conquistou importantes direitos. Uma conquista muito importante deu-se com a Lei 40.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação e expressão, e torna obrigatória sua adoção pelo poder público em geral e por empresas concessionárias de serviços públicos. A cultura surda. A cultura surda engloba possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos que se reconhecem como surdos, abrangendo não apenas aspectos mais corriqueiros da vida de cada um, mas também o grupo social que constitui. A privação do sentido da audição não inviabiliza a interação linguística, a participação social ou a produção cultural das pessoas surdas. Visualidade. A vivência surda é muito visual. A visão é possivelmente o principal sentido de contato com o mundo, de apreensão e significação das informações. Linguístico. As línguas de sinais de características visoespaciais são as línguas naturais para as pessoas surdas. A língua de sinais é tão complexa quanto qualquer outra. Não se trata de uma versão em sinais de uma língua oral como o português, nem de simples gesto ou mímica, embora estes possam ser usados quando ainda não se sabe a língua de sinais, mas de um sistema complexo com regras próprias. Em salas de aulas, eventos públicos ou mesmo na televisão, deve ser feita a tradução entre a língua oral e a de sinais por um intérprete. Falando ainda da cultura surda, a comunidade surda é composta por surdos e por ouvintes como professores, familiares, intérpretes, amigos, entre outros. Temos também associações e organizações
centro cuja importância se manifesta, por exemplo, na possibilidade de o surdo interagir com outras pessoas surdas, o que favorece a construção da sua identidade. Temos ainda a literatura surda que abarca produções literárias em língua de sinais e produzidas por pessoas surdas. Há artes visuais que englobam o teatro surdo e as artes plásticas, criações e transformações materiais, exemplificadas pelas soluções alternativas para as pessoas surdas, como campainhas luminosas, telefones adaptados, dispositivos de vibração como relógios, celulares, em substituição ao despertador, etc. A cultura surda no Brasil. A história da Libras no Brasil tem como seu marco inicial a fundação do INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos. A língua brasileira de sinais, conhecida amplamente por Libras, é usada por milhões de brasileiros surdos e também ouvintes. De acordo com o IBGE, há mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva no Brasil. O desenvolvimento de políticas de inclusão para a comunidade surda fez com que, em 2002, a Libras fosse reconhecida como língua oficial pela Lei 10.486. Isso foi o resultado de ampla mobilização da comunidade surda na luta pela ampliação de seus direitos. Nas décadas de 80 e 90, grupos em defesa da comunidade surda começaram a se organizar e a exigir do governo brasileiro uma proposta de inclusão maior e mais democrática para os surdos brasileiros. Nesse contexto, a língua de sinais ainda não era entendida nacionalmente como uma língua. A mobilização em torno da ampliação dos direitos dos surdos resultou em uma primeira grande conquista com a Constituição de 1988, uma vez que o texto garante a educação como um direito de todos e também dá direito ao atendimento educacional especializado na rede regular de ensino. Outros avanços aconteceram por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Lei 9.394/96 e a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Os ouvintes e as libras. A linguagem é parte integrante no desenvolvimento do ser humano. A falta dela tem graves consequências para o indivíduo no que se refere ao seu desenvolvimento emocional, social e intelectual. A comunicação é um processo de interação no qual se compartilha mensagens, ideias, emoções e sentimentos. No entanto, a comunicação nem sempre ocorre de forma clara, uma vez que há várias crianças, jovens e adultos com deficiência na audição e, consequentemente, na comunicação. A utilização da linguagem brasileira de sinais é uma forma de garantir a preservação da identidade das pessoas surdas e comunidades surdas. Além disso, propicia uma melhor compreensão entre surdos e ouvintes, uma vez que já está prevista em lei a presença de intérpretes de Libras em diferentes instituições públicas, como escolas, universidades, congressos, seminários, programas de televisão, entre outros. Além disso, a utilização das Libras facilita a comunicação entre os surdos, que passam a se compreender como uma comunidade que tem características comuns e que devem ser reconhecidas como tal, praticando assim a verdadeira inclusão social. A pessoa surda, através da língua de sinais, pode desenvolver integralmente todas as suas possibilidades cognitivas, afetivas e emocionais, permitindo sua inclusão e integração na sociedade. Por isso, é imprescindível que os pais de crianças surdas estabeleçam contato com a língua de sinais o mais cedo possível, aceitando a surdez de seus filhos como diferença e a Libras como uma modalidade de comunicação. Eu vou falar aqui sobre capacitação, né? Uma das opções para capacitação de Libras é através da TV INES. É o primeiro canal brasileiro com proposta de integrar os públicos surdos e ouvintes numa única grade de programação. Também existem vários sites como curso gratuito de Libras para os ouvintes se capacitarem, como, por exemplo, o curso de Libras das plataformas Unieducar e o Ensino Digital. Meu nome em Libras, Lígia. Experiências bem-sucedidas no Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre o MAN, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
visando ampliar as ações de inclusão e acessibilidade, convidou em dezembro de 2020 a comunidade surda para o evento público Escolhendo um Sinal para o MAN. O evento integrou a edição do projeto regular Zona Aberta e foi realizado pelo educador Daniel Bruno, em parceria com a educadora Mariana Gon e a professora de Libras Ana Carla Cássia. Ao lado vocês podem ver a foto a imagem do sinal do MAN, né? Além do MAN, outros museus do Rio de Janeiro têm seus sinais. Os sinais são escolhidos sempre por uma pessoa surda que busca sintetizar ou expressar através de um gesto as qualidades visuais ou simbólicas de um determinado espaço. A partir do momento em que o sinal é divulgado, passa a representar a identidade da respectiva instituição dentro da Libras. Sugestões do que pode ser feito no meu polo seria a Uninter ofertar cursos gratuitos para capacitação em Libras, tanto para os alunos da universidade como para a comunidade local. Também palestra de conscientização sobre a comunidade surda, além de palestra com a divulgação das conquistas alcançadas pelos surdos no decorrer da história. E capacitação de professores para que esse profissional tenha um vasto e profundo conhecimento das questões relacionadas à língua e à língua. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.